Graças a Deus, meus amados irmãos. Quem está alegre nessa tarde? Estamos buscando resgatar um pouquinho os nossos costumes de sempre em festividade. Nós reservarmos um momento para o estudo da palavra de Deus. E louva a Deus que os coordenadores de grupo assim têm se empenhado em sempre no domingo à tarde nós estarmos nos organizando para estar sempre reservando um momento para estarmos estudando a santa palavra de Deus. Porque, amados irmãos, nós sabemos que louvor é importante e eu sempre coloco assim como a palavra ela é importante. O louvor, nós precisamos do louvor para exaltar ao Senhor. Por isso que os louvores precisam ser cristocêntricos, para exaltá-lo. E a palavra é que ela vai servir como alimento para nos fortalecer. O louvor é para Ele e a palavra é para nós termos conhecimento dele. Amém? Eu peço a ajuda de vocês para estar com a Bíblia aberta. Glória a Deus. Eu sei que à tarde é difícil. É difícil à tarde a gente ficar atento, porque bate o sono, vem a moleza. E ainda mais, se o pregador, ele não for tão avivado, aí é que o povo dorme mesmo, Então me ajude. Se eu ficar olhando para vocês, se esse cara abrindo a boca, aí eu vou dizer, meu Jesus, me ajuda, Senhor. Ateia fogo aí, Jesus, glória a Deus. Mas eu peço aos amados irmãos que nos ajudem, esteja atento, porque tem momento que a gente, estamos aqui para a gente glorificar, exaltar, chorar, pular, sapatear, falar em línguas estranhas, mas lembre-se que o Espírito ele é sujeito ao profeta. E nós também temos o controle e o domínio para nós estarmos atentos à palavra de Deus, Tá que nem o irmão que perguntaram a ele, e o culto? Ele disse, o culto foi uma benção. O povo pulou, o povo marchou, o povo glorificou. Aí dizia, e o pastor pregou aonde? Rapaz, eu não estou lembrado não, mas o culto foi uma benção. Sim, mas aprendeu o quê? Rapaz, não sei, mas teve revelação. Eu digo, ai Jesus. Sobrepõe-se a palavra. Então, amados irmãos, vamos estar atentos à palavra do Senhor. Jesus, ele disse aos seus discípulos que ele iria, mas o Espírito Santo os faria lembrar de tudo aquilo que eles tinham ouvido. E muitas das vezes nós estamos na igreja ou em casa, quando lemos a palavra, e lemos, mas não lemos meditando e estando atento. E muitas das vezes o Senhor, ele quer tratar conosco. Estamos às vezes em uma situação difícil e o Espírito Santo quer nos lembrar de alguma coisa da palavra, mas se você não estudou, se você não se atentou, como é que o Espírito Santo vai lhe lembrar? Jesus disse, ele te fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então aproveite esses momentos para estar atento à palavra de Deus. Meus queridos, o texto escolhido para a temática desta celebração pelos 19 anos da banda Louvor e Adoração foi Gênesis capítulo 41, o versículo especificamente o 51, que vai falar justamente sobre o primeiro filho de José. E chamou José o nome do primogênito Manassés, que significa, porque disse ele, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. É importante atentarmos para os detalhes que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Veja que José, ele não diz, eu esqueci. Não. Ele vai dizer, Deus me fez esquecer. E quando nós olhamos para a história
deste personagem, que é uma história linda, José, nós começamos a entender que tudo que José passou, os momentos bons e os momentos ruins ou difíceis, em todos eles, José sempre atribuiu tudo da sua vida a Deus. Por isso que ele vai dizer: Deus me fez esquecer. E nós precisamos entender que muitas das vezes na nossa vida nós apenas queremos aplicar a Deus as coisas boas, as bênçãos. Claro, Deus ele está para nos abençoar, mas Deus também ele está para nos fazer passar pelas provações, pelas tribulações, pelas aflições, porque Deus ele tem um propósito específico na nossa vida. E algo que nós precisamos entender é que, independente da condição ou do momento em que você estiver, se estiver debaixo da direção do Senhor, seja no monte ou no vale, Deus ele fará cumprir todos os planos que ele tem nas nossas vidas. Bem verdade é que muitas das vezes passamos por situações que Deus não gostaria que passássemos, porque nós somos resultado das nossas escolhas, nós somos resultados das nossas decisões. Mas mesmo diante das nossas escolhas e decisões, Deus ele sempre terá o propósito, Deus ele sempre terá o objetivo de fazer cumprir em nossas vidas os seus planos. Muitas das vezes somos nós que fazemos os planos do Senhor tardarem em nossas vidas, porque nós tomamos caminhos que não estavam dentro dos planos do Senhor. Mas ele sempre deixa apostos os seus planos e os seus propósitos para as nossas vidas. E quando nós olhamos, amados irmãos, para a história de José, que é uma história muito lida, é uma história muito pregada, nós vamos encontrar muitas lições da vida de José. E quando José lhe fala que Deus me fez esquecer da casa do meu pai, Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai, nós precisamos entender, e a maioria é sabedor de tudo o que aconteceu na casa de Jacó, pai de José. Porém, nada acontece por acaso. Tudo é consequência de um passado. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, pai de José, Jacó, quando ele nasce, ele já nasce em uma condição que lhe é imposta de ser o predileto de sua mãe, enquanto que o seu irmão, Esaú, passa a ser o predileto de seu pai. Então imagine que dentro daquele lar já havia uma divisão, dentro daquele lar já havia uma disputa, e é inconsequente que dentro de um lar, aonde a criança cresce no meio de uma disputa, é inconsequente que ela não cresça também levando isso para sua vida. Tanto é que quando nasce Jacó e Esaú, um vem agarrado, segurando o pé do outro. Quem foi nessa ocasião? Jacó nasce segurando o pé de Esaú. Sai Esaú e Jacó sai em seguida segurando o seu pé. E Deus já estabelece ali dizendo que o menor
ou o mais novo seria maior do que o mais velho. Deus já havia estabelecido que Jacó seria maior do que Esaú. Mas o fato de Deus ter estabelecido não significava dizer que os pais deveriam tê-los criado naquela condição. Porque o pai, ele tinha a autoridade de, quando fosse abençoar, dar a bênção da primogenitura, sabendo que Deus já havia estabelecido. Isaac poderia muito bem ter estabelecido a bênção sobre a vida de Jacó, porque Deus já havia estabelecido. Então nós precisamos entender que não foi assim que aconteceu. A mãe de Jacó se utiliza, Rebeca se utiliza de artimanha para enganar Jacó, para enganar Isaac. Quando ela toma conhecimento de que Isaac estaria abençoando Esaú, ela sai na frente, manda Jacó ir em busca de uma caça, ou melhor, ela se prepara e faz aquilo que mais gostava a Isaac. Isaac é enganado pelo seu próprio filho. E nós precisamos entender, amados irmãos, que aqui nós tiramos algumas lições. E nós vemos que, os irmãos sabem que, entrando na história de José, glória a Deus, aqui nós estamos pregando para crentes, e vocês conhecem a história. Jacó, ele vai sofrer consequência de um sofrimento que ele já tinha causado ao seu próprio pai, Isaac. Qual foi esse sofrimento? De ser enganado. Chega Jacó diante de Isaac, se cobre de pele de carneiro. Jacó, ou melhor, Isaac, diz: a voz é de Jacó, mas o cheiro e a pele é de Esaú. Ora, determina a bênção sobre a vida de Jacó, mas depois ele descobre que foi enganado. E quando nós vamos mais para frente, na vida de Jacó, ele vai sofrer com engano. Quando Jacó manda José e verificar os seus irmãos, e os irmãos sabem a história, que os irmãos tramam matar José, e se utilizam da túnica, rasgam a túnica, matam um animal, banham a túnica de sangue, e agora apresentam a Jacó a túnica ensanguentada, dizendo: provavelmente um animal feroz matou José, e aqui está a túnica ensanguentada. Pastor, o senhor está falando isso porque lá atrás Jacó matou um cabrito, se vestiu de pele deste cabrito para enganar o seu pai. Agora Jacó sofre com o mesmo engano. Os seus filhos matam um cabrito para jogar o sangue sobre a túnica de José, e agora ele também sofre com o engano. E aí, pastor, o que é que nós aprendemos com isso aqui? Nós vamos ver que muitas das vezes o nosso sofrimento é decorrência daquilo que nós fizemos lá atrás. E veja que tudo aquilo que nós fazemos lá atrás, muitas das vezes, vai refletir em alguém que nada tem a ver. Porque José, ele vai sofrer dentro da sua própria casa. Eu só estou fazendo aqui um breve resumo nessa introdução, para que os irmãos entendam que a lei da semeadura, ela é infalível. Aleluia.
Mesmo Deus cumprindo os seus propósitos, os seus planos que Ele tem estabelecido, as nossas escolhas, muitas das vezes, nos levará a caminhos de sofrimento e também levará para que outros sofram, podendo tudo isso ser evitado. Por isso que José, ele vai dizer quando lhe nasce o seu filho: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e da casa de meu pai. E se nós fôssemos aqui dar a oportunidade para cada um relatar um pouco da sua história, todos nós teríamos algo para relatar de sofrimento e decepções, algumas causadas por nós mesmos, porém outras causadas por alguém, nossos pais ou familiares. Mas pastor, nós não temos controle sobre isso, fato. Por isso que precisamos entender que tudo na nossa vida, aleluia, precisa estar nas mãos do Senhor. Porque se tudo estiver nas mãos do Senhor, aleluia, seja as suas escolhas, seja as escolhas de outros que vai impactar na sua vida, se estiver nas mãos do Senhor, Deus ele vai dar direção, Deus ele vai dar o caminho para que você possa ser um vitorioso. Então nessa tarde, nos poucos minutos que nós temos, eu quero falar sobre o tema: a trajetória de um campeão é aquele que não desiste dos seus sonhos. Se você trouxe papel e caneta, por gentileza, anote. A trajetória de um campeão é aquela de quem não desiste dos seus sonhos. Se você for perguntar a qualquer pessoa que é muito bem sucedida, ela vai lhe contar que não foi fácil chegar aonde chegou. As tentativas e acertos, ou melhor, as tentativas e erros os levaram ao acerto e a chegar no seu mais alto nível de vitória ou do que eles alcançaram. Então, escreva aí: a trajetória de um campeão é daqueles que não desistem dos seus sonhos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, Gênesis 37, a partir do capítulo 37 de Gênesis, com exceção do capítulo 38, até o capítulo 50, ele vai tratar exclusivamente da história de José. Um terço do livro de Gênesis se dedica à história de José. Gênesis capítulo 37, versículo 1, 2 e 3 diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, repita comigo, 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Meus queridos irmãos, primeiro eu queria trazer aqui que a palavra, o nome José, no original, ele significa ele acrescenta. Quando Raquel, ela concebe José, ela o tem já na expectativa de que Deus lhe desse a oportunidade de gerar um outro filho. Pois José é o filho em que vai estabelecer o fim de uma esterilidade na vida de Raquel. Raquel era estéril. Raquel não podia ter filhos.
Tanto que um dia ela chega para Jacó e reclama com ele: que é que tu não me dás filho? Então ela vivia em uma angústia. E Jacó, como todos os irmãos sabem, ele trabalha 7 anos para o seu tio Labão, com o propósito e a expectativa de casar com Raquel. Mas ele foi enganado. Trabalha 7 anos, em vez de se casar com Raquel, lhe é dado a sua irmã, lhe é dado Lia. Ele trabalha mais 7 anos, para assim poder casar-se com a mulher da sua, que ele tinha amado desde a primeira vez que a viu. E se não bastasse, além de tudo isso, ela não podia gerar filhos. Então, quando José nasce, há uma mudança na vida de Raquel, bem como também na vida de Jacó, porque ele passa a ser um filho da sua velhice, um filho aguardado, o filho da mulher que ele amava. E ela lhe dá o nome de José, porque ela estava dizendo: ele, Jeová, acrescenta. Então José, ele é filho de Jacó, primeiro filho de Raquel, e era o preferido de seu pai. Nós vemos que no versículo 3, Jacó o amava de tal forma que vai colocá-lo em uma posição e destaque maior que a dos seus irmãos, sendo ainda o pré-caçula, porque o caçula era Benjamim, mas José era o filho da sua velhice, e o amava tanto que lhe dá uma túnica, e esta túnica representava que ele se destacava entre os seus irmãos. E os irmãos sabem que isso vai trazer grandes consequências a José. José, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. José é levado para o Egito. José, ele foi injustamente acusado. José, posteriormente, ele foi levado à prisão, foi esquecido, até depois ser levado ao posto de governador. Então observemos que José, ele passou por alguns caminhos, que muitas das vezes, caminhos esses que nós também poderemos passar. Veja, primeiro, José passou pelo caminho da casa do pai até a cisterna. Vamos lá para Gênesis. Quando você vê aí Gênesis capítulo 37, do versículo 1 até o versículo de número 24, você verá relatando aí que José, que era amado do seu pai, ele é colocado em uma cisterna. Gênesis 37, versículo 24 diz: e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. José sai da casa do seu pai e agora é colocado em uma cisterna. O objetivo de tê-lo jogado ali na cisterna, não entende agora para uma cisterna, e agora da cisterna ele é tirado e agora é colocado como um objeto para ser comercializado. E nós vimos que a condição da vida de José, cada vez mais ela só vai piorando, porque ele sai da casa do pai, amado, querido, vai até os irmãos que o invejavam, o odiavam, o coloca em uma cisterna. Da cisterna ele é levado como uma mercadoria para ser negociada, e agora do mercado de escravos ele vai para a casa de Potifar. Capítulo 37, do versículo 28 até o 36, em especial o 36 vai dizer assim: e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar,
oficial de Faraó, capitão da guarda. Agora José está literalmente em uma mercadoria. A princípio tratava-se de uma mercadoria porque ele era invejado pelos seus irmãos e foi vendido. Agora ele passa a ser comercializado no mercado de escravos e passa a ser comprado ali no Egito por um homem de grande importância, oficial de Faraó, Potifar. Agora ele sai do mercado de escravo para a casa de Potifar. Mas, amados irmãos, quando nós vamos para o capítulo de número 39, porque o capítulo 38 ele vai tratar sobre Judá e Tamar, e vai iniciar dizendo que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Mas olha o versículo 2: a partir de agora, enquanto José, ele passa agora, sai da posição de filho querido, ele agora passa a ser um escravo comprado para servir. Mas veja que a partir do versículo 2 vai dizer: e o Senhor estava com José. Eu vou repetir mais uma vez: e o Senhor estava com José. Enquanto José ainda estava na posição de filho amado, aleluia, a representatividade da presença de Deus na vida dele era através do seu pai, que o amava, que o colocava em posição de destaque, que deixava ele como privilegiado entre os seus irmãos, aleluia. Mas agora que ele se encontra distante de casa, distante mesmo até dos irmãos que o odiava, que o invejava, e distante do pai que o amava, agora Deus vai se revelar na vida de José, aleluia, dizendo: e o Senhor estava com José. E as características de quando Deus ele está com alguém é porque, aleluia, tudo que ele faz, Deus ele prospera. Tudo que ele faz, Deus abençoa. Tudo que ele faz traz benefício para si e para os outros que estão ao redor. Veja que o versículo 2 vai dizer: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Aleluia. Algo lindo que nós vemos aqui, amados irmãos, é que José, ele tinha uma marca. A marca de que o Senhor estava com ele é que Potifar começa a ver todas as tarefas que lhe eram dadas a José, ele realizava de uma forma tal que Potifar começa a ver como a sua casa estava prosperando. Imagine que na condição de filho amado, os seus irmãos não conseguiam enxergar os benefícios que José podia trazer para eles. Foi necessário José ir para a condição de escravo, aleluia, para aqueles que estavam ao seu redor ver que ele tinha algo diferente. O Senhor era com ele. Quando Potifar vê que tudo prosperava, veja o que diz o versículo 3: vendo pois o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, aleluia. Aí o versículo 4 vai dizer: e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. José, ele passa a uma condição de um escravo, de certa forma, livre, porque a partir do momento que o seu senhor lhe concede a chave da sua casa,
os seus negócios lhe é colocado na sua mão. Mesmo que ele, na titularidade, era um escravo, mas ele era um escravo livre. Ele tinha liberdade de até dizer para os outros escravos: faça assim, faça desse jeito, porque era notório para todos que tudo aquilo que José colocava a mão, prosperava. Então, o caminho que José agora vai trilhando do mercado de escravos para a casa de Potifar, aí ele também vai passar de escravo livre agora para um escravo prisioneiro. Porque os irmãos sabem que a mulher de Potifar se agrada de José. Naturalmente, José trazia características da sua mãe, que era muito bela. Raquel era muito mais bela que Lia. Então, naturalmente, que José também trazia características de beleza que tinha herdado da sua mãe. E nós vemos aqui que a mulher de Potifar, ela se engraçou por José e queria que José se deitasse com ela. Aí José agora ele vai passar da condição de escravo livre dentro de casa para um escravo prisioneiro. Porque na tentativa daquela mulher, José ele não se rende à posição de confiança que ele tinha dentro da casa de Potifar. Ele não abre mão dos seus princípios, e agora ele vai passar de um escravo livre dentro da casa de Potifar para um escravo prisioneiro. O versículo 12 do capítulo 39 diz: e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Aí os irmãos sabem muito bem que agora José, ele é colocado preso. Mas depois da prisão, José ele passa pelo caminho de prisioneiro a governador. Então entenda, José ele sai da casa do pai amado para uma cisterna. José ele sai da cisterna para o mercado de escravos. José sai do mercado de escravos para a casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar ele alcança uma posição de um escravo livre. Aí ele passa de escravo livre para um escravo prisioneiro. E de prisioneiro José ele vai para ser governador. Para nós é muito fácil relatar essa história, porque ela tem o seu clímax na condição de que sofreu, mas no final ele foi vitorioso. Porém, vivenciar isso é outra coisa. Nenhum de nós queremos sofrer, mesmo sabendo que no final nós alcançaremos uma vitória. Porque o processo não é fácil, irmã Marina. É difícil. E todos nós queremos o melhor. E não queremos passar por esses processos. Mas quando nós olhamos a trajetória de José, nós aprendemos aqui algumas lições especiais para as nossas vidas. A primeira lição que nós vamos aprender é que não existe terreno estéril quando é Deus que está conosco. Aleluia. Dentro da casa de Jacó não havia amor, havia disputa. Desde o início, desde quando Rubens nasce, era uma disputa. Enquanto que Raquel não podia conceder filhos, a Lia se aproveita, concede filhos. Depois Raquel, não concedendo filhos, lhe dá a sua serva para que Jacó pudesse conceber filhos. E começa-se uma disputa.
Mas, mesmo em meio à disputa, mesmo em meio a uma terra que não era produtiva, mesmo em um lugar que era estéril de amor, quando Deus ele está presente, aleluia, algo diferente acontece. Não existe terreno estéril, não existe terreno improdutivo, quando é Deus que planta, aleluia. José na casa de Potifar, como escravo. José na casa de Potifar, diz o texto, que o Senhor estava com ele, portanto ele foi próspero. Talvez na condição de escravo, ninguém tinha mais expectativa. Talvez o próprio José não tinha expectativa de que ele fosse querido e amado como ele era na casa de seu pai. Mas quando o Senhor está presente, não existe terreno estéril, aleluia, porque aonde ele estiver, ele vai frutificar. Aonde estiver, a bênção estará com ele. Aonde estiver, haverá fartura, haverá vitória. Porque o problema não é, aleluia, o terreno, mas o problema é, se Deus estiver, tudo dará certo. José plantado na casa de Potifar, o texto vai dizer, José achou graça aos olhos de Potifar, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Às vezes nós nos utilizamos de justificativas para dizer, mas a minha família não presta. Mas o lugar que eu estou não tem como, aleluia, eu ser abençoado ali. Não tem como os meus projetos, os meus planos dar certo. Na vida de José, nós vemos que independente de onde ele estava plantado, independente de como fosse, aleluia, José foi próspero, porque o Senhor estava com ele. Plantado na casa de Potifar, tudo de Potifar prosperou. Mas aí, por ocasião desta injustiça, José é colocado na prisão. E veja que mesmo também na prisão, aleluia, José foi próspero. Aleluia. Veja o que diz o versículo de número 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21 novamente. Aleluia. Não importa se José estava no cárcere. Olha o versículo 21. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aleluia. Ei, meu querido irmão, não se preocupe aonde você estiver plantado. Se o Senhor ele estiver contigo, aleluia, você vai ver como tudo mudará. Se o Senhor estiver contigo, você vai ver que a bênção dele te acompanhará. Não se preocupe se no seu trabalho estão te perseguindo. Não se preocupe se na sua família estão te perseguindo. Não se preocupe se dentro do meio dos seus amigos estão te perseguindo, estão te desprezando. Não se preocupe se na igreja onde você está, você encontra alguém, aleluia, que não vai com a tua cara, alguém que não tem afinidade com você. Não se preocupe, se o Senhor estiver contigo, é Ele que vai fazer com que as pessoas achem graça diante de você. Aleluia. José plantado na casa de Potifar, aleluia, ele prosperou.
José plantado no cárcere, aleluia. Olha o versículo 22 do capítulo 39. E o carcereiro mor, ou seja, o chefe do cárcere, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia. Aleluia. Aleluia. Não se preocupe se lá no seu trabalho não estão vendo você. Aleluia. Seja fiel no seu caráter, nos seus princípios, nos seus valores. Aleluia. Que vai ser de uma tal forma que de repente vão perguntar: como é que pode ele estar naquela posição? Aí você vai dizer: não foi mérito meu, não é capacidade minha, mas é o Senhor que fez isso. Olha que coisa linda. O versículo 23 vai dizer: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Aleluia. 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 Como é que José iria se lembrar das aflições que ele teve na casa de seu pai, se enquanto ele estava ali na casa de Potifar, o Senhor estava prosperando? Enquanto ele estava na prisão, o Senhor estava prosperando. Ele estava vendo que o segredo não era estar na casa do pai, o segredo era estar com o Deus que o pai servia. Ei, o meu segredo, o teu segredo é ter o Senhor pertinho de nós, é ter o Senhor presente em nossas vidas em todos os momentos. O Senhor o prospera e ele se destaca. Mas o inimigo, ele sempre vai se levantar, aleluia, para se utilizar de situações para fazer você parar. Levanta uma calúnia. Mas aí em tudo o Senhor estava dizendo para ele: eu estou contigo. Da mesma forma que fui contigo na casa de Potifar, da mesma forma que foste destaque na casa de Potifar, serás destaque aqui na prisão também. E da prisão ele é plantado no palácio. Entenda uma coisa: não é o ambiente que faz as pessoas, mas é as pessoas cheias do Espírito Santo que faz o ambiente. Você como um crente, você como um cristão, aonde você chegar, você tem que causar um impacto, você tem que trazer alguma diferença, seja no meio lá que você está do seu trabalho. Se você é crente, o linguajar dos que estão ao seu redor vai mudar, você vai influenciar até na forma deles se vestirem, porque você, aleluia, tem o que eles não têm, que é a presença do Senhor com você. Aleluia, louvado seja Deus. Não é o meio em que você está que lhe influencia, mas você foi chamado para influenciar o meio. Aleluia. Seja na faculdade, aleluia, seja no trabalho, seja na família, você foi chamado para influenciar. Veja que Potifar vai colocar José em uma posição de destaque, porque ele viu que o Senhor era com ele. O que é que os teus colegas de trabalho estão dizendo de você? Será que eles podem dizer que o Senhor é na sua vida? Será que no meio da sua família, os seus familiares podem dizer que o Senhor é na sua vida? Aleluia. Não é o meio que faz você, mas é você que vai influenciar este meio. Aleluia. O mundo precisa ver as marcas de Deus em nossas vidas. Aleluia. Veja que o texto vai dizer: vendo pois o seu Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Aí diz o texto que José achou graça diante dos olhos de Potifar. Aleluia.
aleluia. Eu e você, nós precisamos ter uma marca que o mundo precisa identificar. É verdade. E não está pior, porque ainda tem eu e tem você para fazer a diferença. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor, aleluia. Você foi chamado para fazer a diferença. A trajetória de um campeão não é fácil, mas você não pode desistir, aleluia. Deus te plantou em um lugar que talvez não frutifica, que talvez é estéril, era até você chegar, porque quando você chega, o Senhor chega juntamente contigo e aquele lugar Ele vai mudar. Nós devemos influenciar e não ser influenciados. Veja aqui José aqui, presbítero Berivaldo, pela posição que ele ocupava na casa de Potifar. Ele era o chefe. E ele poderia muito bem se aproveitar desta condição para acatar o pedido da sua senhora. Porque enquanto escravo, a mulher de Potifar tinha domínio sobre ele. Sim ou não? Sim. Mas José ele sabia, aleluia, que ele não podia se deixar influenciar. Versículo 7 do capítulo 39. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Talvez José poderia até se aproveitar e dizer: entregou tudo, se ele me confiou tudo, porque eu também não posso me aproveitar e deitar com a minha senhora? Posso até me utilizar do argumento de que foi ela que me induziu, foi ela que me influenciou, e eu como um escravo coitadinho, eu deveria obedecer. Não, José ele temia o Senhor, aleluia. Ele não podia quebrar a confiança que nele tinha sido depositada. Ele disse: não, o meu Senhor não sabe do que há em casa, ele entregou tudo em minhas mãos. E aí ele diz: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Pois como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aleluia. José ele mantém os seus princípios do que ele tinha sido ensinado em casa. Aleluia. Ele foi chamado para influenciar e não se deixou influenciado. Então a primeira lição que nós aprendemos: não existe terra estéril quando é Deus quem planta. Se é Deus que te colocou lá, meu irmão, tenha certeza que vai brotar, vai frutificar, vai florescer, vai produzir, vai ter bênção, porque foi o Senhor que te colocou lá. Segunda coisa que aprendemos: não é o ambiente que faz a pessoa, mas aquele que é cheio do Espírito Santo é que faz o ambiente. Aonde você está, aleluia, o Espírito Santo está contigo e você vai mudar o ambiente. Terceiro, não basta sonhar, é preciso não desistir dos sonhos. O problema de muita gente é que eles desistem, é que eles param. José ele teve um sonho que foi uma revelação. Não era algo que José anelava, não era algo que ele estava em busca, mas o Senhor disse que aconteceria. Aleluia. E eu acho lindo que Deus ele realiza aquilo que a gente menos espera. Não é aquilo que a gente está procurando, porque o que a gente procura é pouquinho demais, porque Ele tem muito mais para nos dar.
Agora ele vai dar para aquele que tem um coração que está totalmente dependente dele. Agora, entre o sonhar e a realização do sonho, existem caminhos de prova a serem percorridos. Caminhos estes pelos quais José passou. Ele passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. Talvez você está aqui nessa tarde, você veio pela misericórdia, mas em casa você deixou um problema. Em casa está uma tempestade tão grande, está tão difícil, você está se sentindo só, mas o Senhor manda te dizer nesta tarde, é só o caminho que você está percorrendo, mas não pare, não desista da jornada, porque o sonho está lá na frente para ser realizado. Ele passou pelo caminho da traição em família, foi vendido pelos próprios irmãos. Ele passou pelo caminho da tentação no ambiente de trabalho. Algo que eu e você não estamos blindados. Precisamos trabalhar. Precisamos nos relacionar com pessoas. E o inimigo se aproveita dessas condições, dessas situações, para nos tentar. José passou pelo caminho da tentação no trabalho. Mas ele não desistiu. No melhor momento da vida de José, na casa de Potifar, aonde tudo estava indo bem, aonde tudo estava prosperando, aonde tudo estava, aleluia, uma bênção. A partir do momento em que José colocou as mãos, tudo começou a prosperar de tal forma que Potifar nem pedia prestação de contas, porque estava tão próspero que nem prestação de contas ele pedia. Pastor, onde está isso? O próprio José disse: entregou em minha mão tudo o que tem, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Ou seja, tudo estava nas mãos de José. Potifar confiava com os olhos fechados. Aí no momento melhor da vida de José na casa de Potifar, ele vai enfrentar uma armadilha do inimigo. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Tenha muito cuidado. Quando na sua vida as coisas estiverem na melhor condição, na melhor situação, está uma bênção, oh Senhor, muito obrigado, fique firme, fique vigilante, porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. E por José se manter firme, ele agora vai passar pelo caminho da calúnia. Ele é caluniado, ele é injustiçado, ele vai pagar por algo que ele não fez, aleluia. Ele foi para cárcere sem dever. E ao chegar na cárcere, na prisão, os irmãos sabem muito bem que lá na prisão ele revela um sonho, ele interpreta um sonho de um dos dois prisioneiros que ali estavam. E ele diz para o copeiro, que ele disse que a ele lhe seria restituída a sua posição diante de Faraó. Eu estou adiantando porque os irmãos conhecem a história. Aí José vai dizer para ele: ei, lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó. Em outras palavras, ele disse: conta a minha situação, conta que eu estou aqui e eu fui injustiçado. José vai passar pelo caminho, sabe de quê? Da ingratidão. Talvez você já fez tanta coisa por alguém e você esperava que a atitude daquela pessoa fosse diferente. Talvez você está passando pelo caminho da ingratidão. Mas deixa eu dizer uma coisa: ei, lembre-se do sonho, você não pode desistir. A trajetória de um campeão é aquele que não desiste diante das dificuldades, diante das decepções, diante das barreiras. Não desista. José, ele foi esquecido na prisão, 2 anos foi esquecido, enquanto que o copeiro foi restituído à sua posição.
E não acontece assim às vezes, né? Quem está na bênção não lembra de quem está na dificuldade. Enquanto os dois estavam na prova, estava ali junto, jejuava junto, pagava o preço junto, vinha para a consagração junto, um orava pelo outro, mas aí de repente um foi para a bênção e o outro está lá, ainda esperando. Aí o outro esqueceu, aleluia. Mas o homem pode esquecer, mas o Senhor que te deu sonhos, Ele não esquece de você. Oh, Ramana sobre a Kandaramahai. Você está no processo entre o sonho e a realização do sonho. Há um caminho a percorrer, aleluia. Agora entenda, aleluia. Não basta sonhar, é preciso não desistir dos sonhos. E quarto, como podemos dar fruto onde Deus nos planta? Primeira coisa, não desista dos seus sonhos. Olha para o irmão que está do seu lado, bata nele com carinho e diga para ele: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Se o Senhor te plantou ali, não desista dos seus sonhos. Determinação e persistência são marcas de um campeão. Aleluia. Eu não sei o que você está almejando. Eu não sei se é passar na faculdade. Eu não sei se é passar no concurso público. Eu não sei o que é que você está precisando, almejando. Se é abrir um negócio. Eu não sei se é servir integralmente na obra do Senhor. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: aquele que é campeão, ele persiste, ele não desiste, ele é determinado. Então continue persistindo e determinado nos seus sonhos. José, ele não desistiu. E José, não é que ele não desistiu dos seus sonhos, não. José, ele não desistiu de ser um homem de caráter. Porque José, ele tinha todas as justificativas para dizer: para que eu vou honrar a Deus? Para que eu vou honrar a Deus? Para que eu vou temer a Deus? Olha a condição em que eu estou. Mas José não desistiu, aleluia. Ele se manteve fiel ao Senhor. Primeira coisa, primeiro segredo para frutificar onde Deus ele te plantou, é que você não pode desistir dos seus sonhos. Segundo, viva acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. José, aonde ele foi colocado, ele se destacou. Não porque ele queria aparecer, não. Ele se destacou simplesmente porque ele tinha caráter. Simplesmente porque ele era fiel ao seu Deus. Você não precisa passar por em cima de ninguém. Você não precisa puxar tapete de ninguém. Você não precisa falar de ninguém. Você não precisa caluniar ninguém. Você tão somente precisa, aleluia, não aceitar ser igual. Você precisa sempre dizer: eu posso ser melhor, porque é o Senhor que está comigo. Se o meu patrão me impede para eu fazer algo, eu vou fazer melhor ainda, porque eu não vou aceitar a mediocridade. Se na igreja eu vou fazer algo, eu não vou fazer o mínimo, eu vou fazer o que eu puder fazer, além daquilo que eu puder fazer, porque meu Deus, ele me deu o que ele tinha de melhor, ele me deu o seu filho, então eu vou dar o melhor para ele. Não aceite ser medíocre, não aceite ser nivelado por baixo. Aonde José foi posto, aonde José foi colocado, ele se destacou. Seja na condição de filho, foi o amado. Seja na condição de escravo, foi o que lhe foi confiado tudo. Seja na condição de prisioneiro, eu nunca tinha visto isso, um prisioneiro ser chefe dos prisioneiros. Mas é porque aquele que não aceita a mediocridade, aleluia, Deus o vai colocar em lugar de destaque.
Terceira coisa, isso aqui eu acho lindo. Como frutificar onde Deus nos plantou? Viva de tal forma, escute isso aqui, viva de tal forma que os seus caluniadores e críticos passarão por mentirosos. Aleluia. Viva de tal forma que aqueles que se levantou contra você, no final o Senhor vai mostrar, aleluia, que na realidade o que eles falaram era mentira. Viva de tal forma que os seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. E Potifar, ele sabia muito bem quem era José, como também sabia a mulher que ele tinha. Tanto que Potifar, ele era o nome, Potifar não é o nome, e sim um título. E o título Potifar significa aquele que executa. Potifar, na realidade, deveria ter aplicado a sentença máxima para José. E a sentença máxima, sabe o que era? Morte. Mas Potifar conhecia José. Potifar sabia muito bem que ele estava sendo caluniado. Aleluia. Mas José aceitou passar pelo processo, porque ele sabia que o que ele estava enfrentando ali era uma calúnia. Eram críticos. Potifar não acreditou na sua mulher, julgou José apenas para manter sua imagem pública. Quarta coisa, não negocie princípios, honre o nome de Deus e Ele te honrará. Mas pastor, parece que José não estava sendo honrado. José caluniado, ele é colocado posto na prisão. Aleluia. Mas em tudo Deus, ele estava trabalhando na vida de José. Enquanto José não abria mão do seu caráter, enquanto José não abria mão, aleluia, dos seus princípios, Deus o estava honrando aonde ele estivesse. Aonde Deus te colocou hoje, talvez não é aonde você queira estar, mas faça uma coisa: honre ao Senhor aonde você estiver, que o Senhor, ele vai te honrar. Aleluia. José poderia ter escolhido se deitar com aquela mulher, mas ele não negociou os seus princípios. Ele não negociou os princípios de Deus que tinha no seu coração. Quinto, como frutificar onde Deus te plantou? Nunca se esqueça, é Deus que está no controle. É Deus que tem o leme na mão. É Ele que está dando a direção. Foi preciso José passar por todo este processo, e ele só vai entender depois. A palavra do Senhor diz: ei, o que eu faço agora? Jesus disse: tu não compreenderás, mas entenderás depois. Aí José, lá no capítulo 50 de Gênesis, já no finalzinho, José, ele vai entender o que Deus tinha feito. Nunca esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Olha o que diz o texto. Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aleluia. Aleluia. Talvez você não entenda agora o processo. Talvez você não entenda agora o caminho que está trilhando. Mas lá na frente você vai entender que era o Senhor que estava no controle de todas as coisas. E sexta coisa que não pode faltar para que a gente possa frutificar onde o Senhor nos plantou: mantenha o seu coração protegido com a graça do perdão.
Porque no caminho que nós vamos trilhar, nós vamos ser machucados, nós vamos ser feridos, faz parte do processo. José só iria saber o que administrar no Egito, porque ele teve que passar na casa de Potifar para administrar uma propriedade. Ele teve que passar na prisão para administrar propriedade do reino, porque eram presos do rei, para que o Senhor o colocasse na posição mais alta, para poder administrar todo o reino do Egito. Mas por que o Senhor fez isso? Porque José, ele tinha um coração aberto para perdoar. Quando Jacó morre, os irmãos de José agora se preocupam. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o segundo mais poderoso do Egito, certamente. Nosso pai morto, ele intentará vingar-se de nós. Aí veja o que diz Gênesis capítulo 50, versículo 18 ao 21. Depois vieram também seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: Ei nós aqui por teus servos. Aí José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Oh, aleluia! José podia aqui de toda forma querer se vingar, e agora que seu pai já morto, mas José disse: não estou eu no lugar de Deus. Eu sei que todo o processo que eu passei é para garantir vocês em vida e garantir esta nação, aleluia, garantir que os meus irmãos aqui subsistam, os seus filhos, os seus netos, aleluia. E eu acho lindo que o texto vai dizer: assim os consolou e falou segundo o coração deles. O que eles queriam ouvir de José, aleluia, eles ouviram. Palavra de perdão, palavra de consolo, aleluia. Quer ser próspero? Esteja aberto. A trajetória de um campeão, a trajetória de um vencedor, é uma trajetória para aqueles que não desistem dos seus sonhos, para aqueles que não abrem mão, aleluia, do seu caráter, para aqueles que não abrem mão dos princípios que Deus tem colocado em seu coração. Então nessa tarde, que você possa dizer: o Senhor me fez esquecer, porque era Ele que estava no controle, porque eu sabia do processo que eu tinha de passar. E se você está ainda no processo, aleluia, vá convidando ao Senhor para Ele estar presente, e certamente você verá o Senhor prosperando a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Me dê um ré maior, por favor. Aleluia. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim.
Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Diga: os sonhos de Deus. A igreja: os sonhos de Deus, aleluia, Ele vai fazer. Ele vai além do que eu posso ver. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno, mas Ele é Deus, aleluia, e Ele só faz o melhor, melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Repita comigo: a trajetória de um campeão. Pode ser mais forte. A trajetória de um campeão é daqueles que não desistem dos seus sonhos. Deus amado e santo, eterno e maravilhoso, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, porque os teus planos e sonhos para as nossas vidas são muito maiores, Senhor. Apesar do processo, apesar do caminho trilhado, apesar, Senhor, das adversidades, apesar, Senhor, dos sofrimentos, apesar, Senhor, das decepções e injustiças no processo, Senhor, ó Pai, nos ajuda a entendermos e a termos a certeza de que o Senhor está conosco, que foi o Senhor que nos plantou ali naquele lugar. E se o Senhor nos plantou naquele lugar, independente do lugar, Senhor, ali prosperaremos, ali frutificaremos, ali seremos uma bênção, ali o teu nome será glorificado, ali influenciaremos, ali, Senhor, traremos vida aonde não houver vida, porque o Senhor estará conosco. Ó Pai, nesta tarde, leva-nos em paz para as nossas casas, e que, Senhor, temos a plena certeza que estamos saindo daqui com os nossos corações de veras alegres, com os nossos corações de veras regozijados, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco, e é isso que nos dá força para não desistirmos da caminhada. Apesar dos processos, sabemos que não estamos só, o Senhor está conosco. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pela tua palavra nesta tarde. Obrigado porque sentimos a tua presença nos louvores e
e tratando conosco através da tua palavra. Meu Deus, logo mais à noite, Senhor, estaremos aqui, Pai, e te convidamos para que o Senhor esteja conosco como esteve agora à tarde. Pai, muito obrigado por tudo, no nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. E todos dizem: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Senhor, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: que Deus abençoe a todos. Logo mais às 18 horas estaremos aqui juntos, reunidos em nome de Jesus. Chegue cedo para nós ganharmos tempo em nome de Jesus.